Bom dia, meu nome é Renato. Nós iremos apresentar o trabalho referente ao projeto final da disciplina de Visão Computacional do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSC. As aulas foram ministradas pelo professor Aldo. O meu grupo é formado por mim, Renato, Júlio Staverne e Mateu Ivan. Ambos são alunos de graduação que fazem intercâmbio aqui na UFSC, eles são franceses. E como eles não falam muito bem português, eu irei conduzir toda essa apresentação. Bom, o nosso trabalho está dividido de forma geral em cinco partes, né? A primeira parte apresenta o problema e a motivação, o objetivo, qual a metodologia proposta para esse trabalho, falar um pouco sobre a avaliação e resultados e as nossas conclusões. Bom, o problema, né? Em construções civis, né, em estruturas civis, uma das manifestações patológicas mais comuns são as fissuras que aparecem em superfícies de concreto. Essas fissuras elas podem tanto indicar falhas construtivas, de durabilidade e até mesmo indicando um comprometimento dos riscos das estruturas, né? E tradicionalmente essa detecção é feita de forma não automatizada, onde o engenheiro tem que ir lá na edificação e avaliar isso em olho nu. E o nosso objetivo é automatizar a detecção via utilizando inteligência artificial, nesse caso, visão computacional. Então, o objetivo geral é treinar um modelo que seja capaz de classificar se existem fissuras em superfícies de concreto a partir de imagens, automatizando a detecção de manifestações patológicas. Então, basicamente, nessa imagem, a gente tem duas classes, positiva e negativa. Positiva indicando a presença de fissuras e negativa indicando a ausência de fissuras. Basicamente, a nossa metodologia proposta ela consiste em treinar um modelo de classificação. Então, nós vamos obter o conjunto de dados de imagens rotuladas. A gente dividiu esse conjunto de dados de imagens em conjuntos de treinamento, validação e teste. Escolhemos uma arquitetura de rede neural para esse problema em específico, treinamos o modelo e depois avaliamos o desempenho desse modelo com um conjunto de teste. Bom, em relação ao dataset utilizado, nós utilizamos o Concrete Crack Images Dataset, que está disponível no Kaggle, em repositório público. Ele tem um total de 40 mil imagens, sendo 20 mil imagens de superfícies de concreto com fissuras e 20 mil imagens sem fissuras. Cada imagem tem uma resolução de 227 por 227 pixels. E nós dividimos esses dados em sendo 80% de treinamento, 10% de validação e 10% de teste, né? Tentando manter o equilíbrio nesse processo de separação. E aqui a gente tem o DOI, né, com a fonte citação desse dataset. Basicamente, a citação de algumas ferramentas que utilizamos. Então, utilizamos o FastAI, que é um framework para modelos de Deep Learning, que facilita o processo. Augmentations, para a parte de aumentação dos dados, que permite que a gente faça isso de forma rápida e robusta. LapixDL, né, para a gente pegar algumas métricas e fazer algumas análises visuais. Matplotlib, para gráficos e visualizações. E o Kaggle Hub, para fazer a importação e o download diretamente do Kaggle dos nossos dados. Bom, um dos primeiros processos que nós fizemos após a separação dos dados em treinamento, validação e teste é a aplicação de generalização. Então, nós utilizamos quatro tipos de modificações: flip horizontal, rotação aleatória, mudança de brilho e contrastes aleatórios e mudanças de inclinação, com a ideia de evitar overfitting e simular diferentes condições reais. Em seguida, nós escolhemos o modelo. Então, foi utilizado o modelo pré-treinado da biblioteca FastAI, baseado na arquitetura ResNet 34, que foi previamente treinada no ImageNet, com o objetivo de aproveitar o conhecimento prévio sobre as características visuais gerais. E o nosso processo de treinamento ele seguiu uma estratégia de fine-tuning progressivo, que é composta de duas etapas. Então, o primeiro stage é o treinamento inicial, onde somente a cabeça do modelo, as últimas camadas, foi treinada, mantendo o restante da rede congelada. E o stage 2, onde a rede completa foi descongelada,
para permitir a atualização dos pesos do backbone pré-treinado. Bom, para a avaliação do modelo, as principais métricas que nós utilizamos foram acurácia, né, que vai medir a proporção de predições corretas sobre o total, F1 score, que é especialmente útil em cenários desbalanceados, de classes desbalanceadas, pois vai harmonizar a precisão e o recall. Precisão, então a gente vai medir a proporção de verdadeiros positivos sobre o total de predições positivas. E o recall, que vai medir a proporção de verdadeiros positivos sobre o total de casos reais positivos. Bom, falando um pouco sobre os resultados e a validação do modelo, então, na abordagem adotada para o treinamento, usa-se um Learning Rate Finder para tentar encontrar o melhor Learning Rate para treinar a rede. E aí, antes do Stage 1, nós escolhemos o valor do Learning Rate referente ao ponto Valley, o que foi o ponto que nós escolhemos da primeira figura, né, desse gráfico, onde tem o minimum, o steep, o Valley e o slide. Nós escolhemos o Valley. Ah, Na outra figura, na direita, mostra-se uma curva de perda durante a primeira etapa do treinamento, onde no eixo X temos as interações e no eixo Y o valor da perda. A linha azul representa a perda de um conjunto de treino, que começa alta e cai rapidamente, mostrando que a rede está aprendendo bem. Já a linha laranja ela mostra a perda no conjunto de validação, que permanece baixa e estável. Isso não indica uma presença de overfitting nesse estágio iniciais. Já essas duas outras figuras são referentes ao Stage 2, então fizemos o mesmo processo. Após o Stage 1, nós tentamos encontrar o Learn Rate, o melhor Learn Rate, escolhemos o Learn Rate referente ao ponto Valley, e à direita a gente tem o gráfico referente às iterações em relação às perdas, né? Bom, ainda sobre os resultados e avaliação do modelo, né? Como nós falamos anteriormente, a avaliação do modelo foi conduzida de forma quantitativa, utilizando as métricas como acurácia, precisão, recall, F1 score e a matriz de confusão. E esse quadro, ele resume os principais resultados. Então, esses resultados aqui mostram que o modelo alcançou um excelente desempenho nessa tarefa de classificação binária, com acurácia geral de 99,9% sobre 4.000 imagens de teste. As métricas F1 Score, precisão e recall também apresentaram valores de 99,9%, indicando que houve um equilíbrio entre as predições corretas e a capacidade de identificar ambas as classes. Também coloquei a matriz de confusão, que mostra que apenas 4 erros no total, sendo 3 falsos positivos, né? As imagens sem fissura, que foram classificadas como com fissura, e um falso negativo, que são as imagens com fissura, que foram classificadas como sem fissura. E a performance por classe também foi bastante equilibrada, com precisão e recall acima de 99,8% para ambas as categorias. E a especificidade e a taxa de falsos positivos foram igualmente satisfatórias, abaixo de 0,2%. Mais uma vez demonstrando que o modelo ele é robusto tanto para detecção quanto para rejeição no caso de fissuras. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui são os exemplos das imagens onde o modelo ele acerta. Então, a primeira imagem é uma superfície com fissura, a segunda também. Aqui temos uma superfície sem fissura e aqui temos uma superfície com fissura mais uma vez, onde o modelo acerta. Os 4 erros são nessa imagem. Nessa primeira imagem aqui, o label real era negativo, né, e o predito foi positivo. E como a gente pode ver, a gente tem algumas manchas nessa imagem aqui que pode ter confundido o modelo. O mesmo acontece para os outros, né? Devido as diferentes formas de superfície, manchas, prejudicou a predição do modelo para essas imagens.
Bom, as conclusões, nós alcançamos um alto desempenho do modelo. Então, como foi falado, houve uma acurácia de 99,9% e as outras métricas também alcançaram esse mesmo valor. Houve um balanceamento das classes, então o desempenho foi muito equilibrado entre as duas classes, tanto com fissura como sem fissuras. Ah, os erros eles foram, para esses casos de teste, foram raros e pontuais, apenas 4 dentre uma amostra de teste de 4.000 imagens. Ah, e aí, possíveis próximos passos é a aplicação de segmentação semântica, não apenas a classificação binária. E aí, a apresentação de uma limitação desse trabalho é que esse modelo ele foi treinado com imagens padronizadas, e aí mudanças de um tipo de câmera, iluminação externa ou escalas da fissura podem provavelmente afetar o desempenho em campo. Bom, era isso. Obrigado.